Olá, pessoal. Na presente aula, nós iniciamos um capítulo sobre mecânica quântica. Esse capítulo terá que ser um curso extremamente rápido a respeito dos fundamentos da mecânica quântica, com as devidas aplicações à física dos semicondutores. Eu, antes de mais nada, apresento um pouquinho da literatura de semicondutores que eu recomendo fortemente, que eu acho muito interessante para estudos, pelo menos num estágio inicial, que é esse livro aqui, Materiais e Dispositivos Eletrônicos, do Sérgio Rezende. Ele traz bastante informação, está em português, a respeito de física de semicondutores. Um outro exemplo aqui, tem tantos outros em literatura em língua inglesa principalmente, é o livro do Seeger, Semiconductor Physics and Introduction. É um livro bastante completo também em termos da física de semicondutores. É claro que há uma vasta literatura também em dispositivos optoeletrônicos, em semicondutores devotados à parte de optoeletrônica. E para fins de mecânica quântica, que é o capítulo introdutório, nós temos no Rezende vários tópicos abordando em maior ou menor grau os aspectos mais relevantes. Mas se você quiser um curso básico, você pode procurar alguma coisa nesse livro aqui, Física Quântica, do Weisberg e Resnick. Então é um livro bem introdutório, bem básico, nível graduação. Enquanto que esse livro aqui, Modern Quantum Mechanics, do Sakurai, é um livro normalmente utilizado em pós-graduação. Existe versão em português hoje, e ele é bastante completo no formalismo da mecânica quântica. Dito isso, eu pretendo apresentar de forma bem rápida alguns aspectos que distinguem a física quântica da física clássica. Então, a questão aqui é a seguinte: na física clássica, nós trabalhamos com grandezas físicas que são observáveis. Então, essa é uma linguagem que você vai ouvir muito quando se trata de mecânica quântica. Né? Em física clássica, a gente não costuma falar de uma grandeza e especificar que ela é observável, porque você normalmente tem isso como implícito. Tá? Então, na física clássica, as grandezas físicas, que nós chamamos de observáveis físicos, tá? Como, por exemplo, posição, momento linear de uma partícula, ou se você estiver trabalhando com campos eletromagnéticos, o campo elétrico, o campo magnético, essas são funções reais do tempo, se for partícula só do tempo, se for um campo do tempo e do espaço, ou seja, do espaço-tempo, é parametrizado por espaço e tempo, tá? Mas de tal maneira que o estado físico do seu sistema é descrito por essas funções. Isso aqui é uma função clássica real, isso aqui é outra função clássica real. Você pode até falar que você está num espaço de fase, onde a partícula tem, num dado instante de tempo, uma certa posição e um certo momento, ou seja, uma certa velocidade. Tá? Quando você vai para física quântica, o estado físico do sistema é representado por uma função de ondas, ou então, se você for para um formalismo um pouco mais rigoroso, por um vetor complexo no espaço de Hilbert. A gente pode discutir isso com maiores detalhes mais adiante. Tá? Mas a questão é a seguinte: esta função aqui, propriamente dita, que se for, no caso, um elétron, no mundo clássico eu vou descrever ele pela sua posição e pela sua velocidade, no mundo quântico eu preciso de uma função de ondas que descreve o elétron. Esta não é diretamente, melhor dizendo, observável. O que é observável em relação a essa função de ondas são bilineares, quantidades quadráticas, e esta quantidade aqui em módulo ao quadrado te dá uma probabilidade de que alguma coisa seja medida, ou seja, no caso, se pegarmos o exemplo do elétron, de que um elétron seja medido na posição R no instante de tempo t. Então, é uma densidade de probabilidade, rigorosamente falando. Se tomarmos o módulo ao quadrado desta, que é uma quantidade inerentemente complexa, assim como esse vetor aqui é um vetor complexo. Tá? Os operadores observáveis, ou seja, as grandezas que eu observo fisicamente, passam a ser representados na mecânica quântica por matrizes ou por operadores diferenciais.
Uma vez que no mundo físico clássico as grandezas que eu meço são reais, por exemplo, a posição de um elétron é um dado x, y, z, três números reais. Tá? Quando eu vou para um mundo quântico, o operador, que é uma matriz que contém lá todas as posições possíveis de observação daquele elétron naquele instante de tempo, tem que ser uma matriz tal que os autovalores dessa matriz sejam reais. Porque o que eu sou capaz de medir na mecânica quântica são os autovalores desses operadores, autovalores das matrizes ou dos operadores diferenciais. Esse tipo de operador ele é hermitiano. Então é um tipo muito específico de operador chamado operador hermitiano. São aqueles que têm todos os autovalores reais e toda a grandeza física que eu posso observar, ela tem que ser representada na mecânica quântica por uma matriz cujos autovalores, aquelas possibilidades de medida no mundo experimental, os autovalores é o que eu consigo medir especificamente, tem que ser reais. Então, as matrizes têm que ser hermitianas para representar as grandezas físicas observáveis. Um outro detalhe importante, isso aqui é um overview muito geral, tá? É que na mecânica clássica, ou na física clássica, eu posso medir simultaneamente a posição e o momento da partícula. Velocidade e posição simultaneamente, com a precisão que, no limite teórico, poderia ser infinita. Ou seja, eu poderia ter precisamente os valores posição e momento simultaneamente de uma partícula clássica. Na mecânica quântica, essas quantidades aqui não são compatíveis. Você pode definir uma quantidade chamada comutador. Esse cara é uma matriz, esse aqui é outra matriz. Se a gente pensar em termos de operadores agora, na mecânica quântica, ou então operadores diferenciais, mas de qualquer maneira a operação de medida primeiro do momento, e lê-se da direita para a esquerda, aqui já antecipo, primeiro momento, depois posição, não dá o mesmo resultado que medir primeiro a posição e depois o momento. E esta relação de medidas em ordens diferentes, que é a chamada relação de comutação canônica entre posição e momento, na direção x, se fosse y, aqui seria ypy ou zpz, quaisquer direções cruzadas daria zero, tudo bem, eles seriam compatíveis, digamos assim. Mas no caso do x e do px, a posição ao longo do eixo x e a velocidade ao longo do eixo x não são quantidades compatíveis. E isso aqui te dá a unidade imaginária vezes a constante h cortado, que é uma constante de Planck que a gente vai discutir logo na sequência aqui. Então, o mundo clássico é descrito por funções reais que descrevem elas mesmas o estado físico do seu sistema, e essas funções aqui eu poderia, em princípio, medir com a precisão que eu queira, simultaneamente, ou não importando a ordem, posição, momento, e saber, olha, a velocidade da partícula é tantos metros por segundo na posição tal, nesse instante de tempo. Na mecânica quântica, se eu meço uma coisa, eu não sei exatamente o que aconteceu com a outra. E a ordem da medida é importante. Tá? Então, as grandezas físicas passam a ser representadas por operadores, por exemplo, energia, posição, momento, campo elétrico, etc. Tudo passa a ser representado por um tipo de operador matricial que tem que ser hermitiano para ter autovalores reais. E esses caras operam, eles atuam sobre, ou no caso de operadores diferenciais, sobre essa função aqui, que depende da posição e do tempo, ou, se pensar em uma matriz, opera sobre um vetor, de tal maneira você ter equações de alto valor e alto vetor, ok? Então, grosso modo, é assim que a coisa funciona. Agora a gente vai tentar trabalhar um pouco mais, elaborar um pouquinho mais esses conceitos. Então, eu vou apagar essa parte aqui, que é uma parte bem introdutória mesmo, e nós vamos começar por alguns princípios bem gerais, bem simples, na verdade. São dois, tá? Especificamente dois. Um é a relação de Planck.
E a relação de Planck, ela diz essencialmente que a energia se associa diretamente a uma frequência de uma onda através de uma constante chamada constante de Planck vezes a frequência f. Então essa f aqui é medida em hertz, ok? E o ômega, se eu quiser especificar em ômega, 2πf é medida em radianos por segundos, certo? Bom, a constante de Planck H, ela é definida no sistema internacional como 6,626 10 a menos 34 joules vezes segundos. Então tem unidades de energia vezes tempo, ok? Claro que você pode calcular essa quantidade em elétron-volts vezes segundos, só lembrando, tá? 1 elétron-volt corresponde a 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Numericamente é o mesmo valor que a carga do elétron, tá? Então 1 elétron-volt é numericamente o valor da carga do elétron, só que em unidades de joules, ok? Bom, essa relação aqui conecta uma quantidade que eu meço numa onda, por exemplo, com uma grandeza que é uma grandeza de energia. E nós podemos expressar esta equação em termos de ômega. Basta que a gente divida por 2π e multiplique por 2π, ou seja, 1. E aqui nós temos, portanto, a frequência ômega. Só que essa quantidade h sobre 2π, né, onde essa aqui é a constante de Planck, foi descoberta lá por volta de 1899, 1900 pelo Planck, ela é chamada de H cortado ou H barra. Aí depende do gosto de quem apresenta. Então isso aqui me diz que H cortado ômega. Né? Então o H cortado é simplesmente a constante de Planck original dividida por 2π. Você pode fazer numericamente encontrar numericamente esse resultado. Então essa aqui é a relação de Planck. O Planck descobriu que precisava quantizar a energia de osciladores harmônicos em unidades de constante de Planck vezes a frequência do oscilador para poder explicar a radiação do corpo negro. Mas isso se verificou que é uma relação geral utilizada na mecânica quântica, ou seja, energia é correspondente à frequência, ou seja, frequência e energia estão diretamente associadas através de uma constante de proporcionalidade que é chamada constante de Planck. Tá? Então, eu vou deixar essa equação aqui, E igual H cortado ômega. Naturalmente que você pode calcular a energia de pacotinhos de energia, por exemplo, para fótons de microondas, ou seja, radiação de microondas, luz visível, raio-x e assim vai. Então fica como um exercício você fazer essas contas. Então essa aqui é a relação de Planck, ela foi verificada experimentalmente e na sequência, na verdade não tanto nessa sequência, porque isso aqui é de 1900 e aí o uso dessa relação vai levando a uma série de consequências, por exemplo, o estudo do calor específico nos sólidos, o efeito fotoelétrico devido ao Einstein, onde ele inventa o conceito de fóton, embora esse termo tenha sido, a palavra fóton tenha sido inventada bem depois. O calor específico é Debye e Einstein que descobrem, aí tem o modelo atômico de Bohr, onde você começa a usar essa constante de Planck para desvendar o átomo de hidrogênio, para começar a entender uma série de coisas nos espectros atômicos e tudo mais. Isso passa, então, 2 décadas, e por volta dos anos 1920, eu acho que 1924, se não me falha a memória, vem um outro princípio fundamental, que é o chamado princípio de de Broglie. De Broglie é um físico francês, ele era um nobre francês também, isso não vem muito ao caso, mas ele
ele tinha um histórico de nobreza e tal, acho que ele era príncipe ou alguma coisa assim. E por volta de 1924 ele propõe uma relação dizendo o seguinte: olha, se a luz, que era considerada uma onda até a descoberta de Planck, o efeito fotoelétrico, etc. Se a luz tem esse comportamento dual como partícula, por que será que as partículas não têm um comportamento de ondas eventualmente? E ele propõe a seguinte relação, que é a chamada relação de de Broglie. Ele diz o seguinte, que o comprimento de uma onda associada ao elétron ou qualquer quantidade que seria uma partícula é dada por constante de Planck dividido pelo momento linear dessa partícula. Essa aqui é a relação de de Broglie. Acontece que o momento pode ser definido inclusive para partículas sem massa. Se você lembrar bem, uma partícula com massa de baixas velocidades tem momento igual massa vezes velocidade. Mas você pode, por esta relação, invertê-la, né? E escrever o seguinte, olha, P, momento linear, igual a H dividido por lambda. Então você pode encontrar o momento linear de um fóton também. O fóton não tem massa, mas ele tem comprimento de onda. E é essa quantidade de momento linear aqui que está associada, por exemplo, ao fato de que um fóton incidindo numa superfície, se ele é absorvido, aquele momento é absorvido pela superfície e a superfície tem que ganhar massa vezes velocidade, ou seja, tem que ganhar momento linear. Né? Então o fóton tem momento. Agora, vejam só o seguinte, eu posso, de novo, adotar aquela postura de que P é igual a dividido por 2π a constante h, multiplicado por 2π, ou seja, 1, e o lambda aqui, ou seja, só manobrei essa equação. Tá? Essa quantidade aqui na ondulatória é chamada de número de onda. E ela é medida em radianos por metros. Certo? Então aqui ó, nós temos isso aqui como h cortado k. Isso aqui é uma forma da relação de de Broglie. Se eu lembrar que momento é um vetor e número de onda na direção de propagação daquela onda se torna também um vetor, tá? Eu posso definir então o vetor de onda k, que é o número de onda na direção de propagação desta onda, e eu tenho então a generalização desta equação, que passa a ser então momento, que é uma característica de partícula, igual h cortado vetor k, que é uma característica de onda. Então eu tenho relações entre essas grandezas. Energia se relaciona com a frequência angular temporal, momento linear se relaciona com o vetor de onda, que correspondem às frequências angulares espaciais nas direções x, y e z. Então, de Broglie, a consequência do postulado de de Broglie, dizer que uma partícula de momento p tem associada a ela um comprimento de onda lambda, é diretamente levar a esta equação aqui, dizer que o vetor momento está diretamente ligado a o vetor de onda k, através da mesma constante de Planck h cortado. Essa relação de de Broglie, ela foi proposta num ano, e no mesmo ano ou no ano seguinte, foi verificada experimentalmente. Né? Então, com difração de elétrons. Ou seja, elétron era considerado uma partícula material, né, do ponto de vista da física clássica, em contrapartida da luz, que era considerada uma onda, do ponto de vista da física clássica. Mas tanto a luz apresentou o caráter corpuscular através dos pacotinhos chamados fótons, cuja energia do fóton está associada à sua frequência, quanto os elétrons, que têm uma característica do mundo clássico que salta mais aos olhos, que é a característica de partícula, essa partícula também apresentou a dualidade, apresentando um número de onda associado e tudo mais, exatamente como previsto pelo de Broglie. E esse experimento ondulatório é de Thomson e mais alguém. O Thomson pai descobriu o elétron partícula, as características
de partícula do elétron, e o Thomson, que era o filho, acabou descobrindo características ondulatórias através de um experimento de difração de elétrons. Isso é muito comum hoje, difração de nêutrons, difração de vários tipos de partículas. Então você tem essencialmente esta quantidade aqui associada, ou seja, você tem a energia e o momento linear, que são grandezas que dão mais essa ênfase ao aspecto partícula. Frequência angular temporal e vetor de onda K, que estão mais associados a grandezas de natureza ondulatória, relacionadas pela constante de Planck. Sim, o meu filho está aqui, ele está perguntando se vai poder assistir aos vídeos. Eu respondo a ele, sim, é claro, meu filho, você pode assistir, sim. Então, dando prosseguimento aqui, esses tempos são um tanto estranhos, a gente acaba tendo que fazer alguns ajustes nas nossas formas de apresentar as aulas. Então, desculpe se alguém se perdeu aqui no meio do caminho. Eu acabei também perdendo um pouquinho, mas vamos continuar aqui. Tá? Então, dois princípios fundamentais, de Broglie e Planck. E agora nós podemos, então, relacionar isso aqui com uma onda plana uniforme. Tá? Quem já teve uma boa base da teoria eletromagnética sabe que a onda plana uniforme ela tem esta característica bem aqui, olha. Função de ondas como função da posição e do tempo para um dado ômega e para um dado k, para um dado ômega e um dado k, vai corresponder a uma amplitude φ0 de ômega e de k. Então isso aqui é uma constante complexa. E essa constante refere-se à constante no espaço e tempo, vezes a exponencial de menos i ômega t menos k ponto r. Certo? Então, você tem um termo de fase que contém essa fase φ, toda a dependência espaço-temporal, né? Na forma ômega t menos k ponto r. Certo? Então, isso é uma onda plana uniforme. Você note que agora eu posso escrever uma onda plana conhecendo as características de energia e momento linear. Então, dados, energia e momento linear, isso aqui é a mesma coisa que especificar H cortado ômega, vírgula, K. Ou seja, uma onda plana uniforme, como a gente está vendo aí, ela descreve uma partícula no mundo mecânico quântico, né? Eu vou descrever uma partícula por uma função de onda. Então, uma onda plana uniforme, ela descreve uma partícula de energia e momento muito bem definidos. Tá? Então, a onda plana uniforme, ela descreve um estado de uma partícula, por exemplo, um estado físico com energia e momento bem definidos. Ok? Então é isso que acontece quando você fala de uma onda plana uniforme. Pois bem, então eu posso escrever essa função de ondas, que é uma função de ondas de energia e momento, como função da posição e do tempo, da forma 1 psi0, que
uma vez que ômega e E estão diretamente relacionados, eu posso escrever como função de E e de P exponencial de menos I. O ômega, vejam só, o ômega é energia sobre H cortado. Então, energia vezes tempo dividido por H cortado. Vejam que isso aqui é adimensional. Energia, joule, vezes tempo, segundo. H cortado, joule vezes segundo. Como tem que ser, exponenciais tem que ter argumentos adimensionais. Menos momento P ponto R dividido por H cortado. Então, o momento P vezes R vai ter que te dar unidades de joules vezes segundos. Né? Isso é o que você pode verificar que vai acontecer. Tá? Então, uma onda plana uniforme descreve uma partícula com energia e momento muito bem definidos, sem nenhuma incerteza no valor da energia e no valor do momento. Agora, a gente sabe aquela velha máxima da incerteza. Se você mede com muita precisão uma grandeza, você pode ter incerteza em outra. Por exemplo, um momento muito bem conhecido é a velocidade muito bem conhecida, significará que você não sabe nada a respeito da posição. E isso aqui fica claro se você pensar o seguinte, olha, qual é a probabilidade de encontrar a partícula num dado R? Eu nem falei nisso ainda, mas já antecipo. É associado ao módulo ao quadrado dessa grandeza vezes um delta de volume em torno daquele ponto. E se você olhar bem, essa quantidade aqui não depende do espaço-tempo, porque o módulo dessa exponencial é 1. Só vai depender dessa quantidade aqui. Módulo ao quadrado dessa quantidade aqui, que tem que ser devidamente normalizada e tudo mais. Mas a questão é, a probabilidade de encontrar essa partícula em qualquer ponto do espaço é idêntica a encontrar em qualquer outro. Então você tem uma incerteza total sobre onde essa partícula está, mas você sabe com total certeza qual é o valor da energia e do momento dessa partícula. Então, uma onda plana uniforme descreve esta situação, um estado físico com energia e momento muito bem definidos. Ok? Agora, eu preciso do seguinte, na mecânica quântica, uma grandeza física, ela tem que ser representada por um operador. E eu vou começar então com o operador de energia. Tá? Operador de energia. Vamos ver se a gente consegue tirar um operador energia. Vou chamar de E chapeuzinho. Eu quero um operador tal que esse operador E, quando operando sobre uma autofunção, um autoestado, um autovetor dele mesmo, tá? Que vai depender da posição e do tempo, eventualmente, esse estado tem que ser um estado tal de energia que produza o valor da energia específico vezes o próprio estado repetido. Isso aqui é uma equação de alto valor e alto vetor. Para quem não lembra, né? Uma matriz vezes um vetor igual a um alto valor A lambda vezes esse vetor. Esse lambda aqui é um índice de alto vetor. Tá? Esse alto vetor aqui é o lambdaésimo alto vetor. Essa equação matricial aqui, ela é uma equação de matriz, vetor, alto valor associado àquele vetor, vetor. Isso é uma equação de alto valor e alto vetor. Então, aqui o que eu estou escrevendo é uma equação de alto valor e alto vetor. Eu preciso, então, saber o que eu devo fazer, já que eu sei que esta função de energia bem definida, ela é, se eu quiser também especificar completamente o momento, mas nesse momento aqui eu nem precisaria que essa função fosse uma função de momento também, ela pode ser só uma função definida de energia, tá certo? Eu sei que ela tem que conter o valor preciso da energia na forma energia vezes tempo sobre H cortado, tá? Então eu preciso operar com alguma coisa sobre esta função aqui e resultar aqui na frente E. Esse valor que está aparecendo bem aqui. Notem o seguinte, que se eu derivar em relação ao tempo esta função aqui,
psi com um dado valor de energia e um dado valor de momento específico, o que eu vou ter? Eu vou ter a própria função, só que a derivada de uma exponencial faz cair em frente de tudo o valor que acompanha o tempo, no caso, menos a unidade imaginária, vezes E sobre H cortado. Ou seja, frequência aqui, né? E aí repete tudo, né? Ou seja, o próprio psi daquela quantidade de energia com aquela quantidade de momento, e isso aqui é uma função da posição e do tempo. Bom, então, comparando essas duas equações, eu posso perceber que se eu multiplicar a equação por h cortado aqui e pelo imaginário, de tal maneira que menos i quadrado dá mais 1, eu vou ter exatamente esse operador que eu preciso aqui. Tá? Então, daqui, se nós multiplicarmos por ih cortado dos dois lados, o que nós vamos ter? O h cortado cancela, mais i vezes menos i mais 1. Eu tenho que o operador que eu preciso, função, alto valor, função, que é a equação de cima. Então, o operador de energia que eu busco é exatamente esse aqui, imaginário, h cortado, derivada temporal. Esse é o operador de energia. Ele opera sobre uma função que é a função de ondas, que para o valor específico de energia te dá aquele alto valor, mas você pode ter um vetor aqui, uma equação de alto valor e alto vetor, significa que o seu vetor que você colocou aqui é um alto vetor de tal maneira que produza um dos autovalores da matriz. Mas você poderia fazer uma combinação linear qualquer, uma mistura qualquer de valores, de vetores, e o seu resultado, aplicando a matriz, não será um alto valor. A mesma coisa aqui, se você não colocar aqui nesse operador, se você não operar com esse operador sobre uma autofunção dele, o resultado pode ser qualquer outra função, e não mais um auto vetor, ou seja, uma autofunção desse operador. Tá? Então, basicamente, nós temos isso aqui. Agora, eu quero também encontrar um operador que seja o operador momento, certo? Vou apagar isso aqui. Só lembrem desse detalhe aqui, o operador energia é aquela quantidade lá. Eu quero o operador momento agora. Eu vou colocar P vetor com um chapéuzinho em cima, não significa vetor unitário. Na mecânica quântica, esse circunflexo em cima normalmente denota que aquela grandeza é um operador, é uma matriz, um operador diferencial. E esse operador ele tem que ser tal que, quando operando sobre uma função, eu vou pensar assim, ó, o px, componente x, operando sobre uma função de e, vírgula, px, py, pz, que é uma função da posição e do tempo, tem que ser igual ao valor do px. Veja que o circunflexo denota que isso aqui é um operador e aqui é um número associado àquela componente. Vezes aquela função tem que produzir uma equação de alto valor e alto vetor. Pois bem, notem o seguinte, tá? A nossa função de energia e momento linear corresponde a um psi0, que é uma constante para fins de espaço-tempo. Então, note que esse operador não pode ser derivado em relação ao próprio momento, porque senão eu vou ter derivada de uma função aqui que não é necessariamente a própria que estava aqui, né? Exponencial de menos i sobre h cortado, energia vezes tempo. Posso colocar esse h cortado para frente de tudo. Menos pxx, menos pyi, menos pzz. Como eu quero somente a componente x, veja só que para que caia um valor px aqui, se eu derivar esta função aqui, ó, de psi em relação a x, essa função de e e p em relação a x, o que nós vamos ter? Isso aqui não é função de x, então é uma constante para fins de x, tá certo? Deriva a exponencial, o que acontece? Cai um
menos Px, vezes isso aqui que está na frente de tudo, menos IH cortado, portanto, I sobre H cortado vezes Px. Repete a exponencial, que tem tudo isso aí, vezes isso aqui, é a própria função. E, consequentemente, agora, mesmo truque de antes, só que agora eu preciso multiplicar por menos IH cortado dos dois lados, porque é menos I que, multiplicando I, dá mais 1, menos I quadrado é menos menos 1, que é mais 1. O H cortado eu tenho que cancelar, e aí eu descubro, por comparação, que o operador Px corresponderá a menos IH cortado derivada em x. Não precisa fazer muito esforço para você descobrir que, se você fizer isso para componente y e para componente z, corresponderão as derivadas em y e z. Portanto, eu posso especificar, generalizando esse conceito, um operador momento, que é um vetor, como sendo menos i, h cortado, d dx na direção de x, mais d dy na direção de y, mais d dz na direção de z. Só que esse é o operador nada. Então, como na mecânica quântica eu preciso de operadores que representam a grandeza física que eu vou medir para obter o valor específico de uma medida, eu consigo esses operadores. Mas note o seguinte, tudo isso vem da ideia de Planck e de Broglie. Planck relaciona energia com frequência, de Broglie momento com vetor de onda. E os operadores que são capazes de, dada uma onda plana, a onda plana é aquela que tem frequência angular temporal e número e vetor de onda bem específicos, bem definidos, isso é uma onda plana uniforme, tá? Essa função de onda, ela tem que, quando operada com os operadores de energia e momento, produzir autovalores de energia e de momento. E esses operadores, então, são esses dois aqui, ó, energia e momento. Menos IH cortado nabla, energia IH cortado derivada temporal. Então, isso é o que nós temos como ponto fundamental na mecânica quântica, que você vai encontrar, olha, prescrição de como fazer a quantização de uma teoria. Primeiro, você vai trocar as grandezas físicas, que são funções, por operadores, e depois você vai dizer, olha, esses operadores operam sobre uma função. Então, pronto, nós temos esses dois operadores. Quem é o operador energia, quem é o operador momento. Vou até colocá-los aqui, olha. Energia, operador, é IH cortado, derivada temporal. Momento, operador, menos IH cortado, operador nabla. Certo? Eles têm como autoestados, um autoestado de energia-momento, ou seja, energia e momento bem definidos, são ondas planas uniformes, mas nada impede que você crie outras funções, outras estruturas mais gerais. Então eu posso ter uma função psi geral, de forma geral. Eu posso ter uma função psi de posição e do tempo, arbitrária, que é simplesmente uma somatória sobre todos os valores de momento possíveis. Esse D3P significa integrar sobre Px, Py, Pz, sobre todos os valores de energia que eu queira, uma função espectral de energia em momento, que é aquela psi0 lá, e elevado a menos i, energia vezes tempo sobre h cortado, menos momento ponto posição sobre h cortado. Então isso aqui é uma função genérica que é dada pelo princípio da superposição. Olha, eu tenho uma função agora que não é mais um autoestado de energia nem de momento. O que ele pode ser? Só pode ser uma soma dessas coisas. E como grandezas físicas, energia e momento, podem eventualmente assumir um espectro contínuo, isso aqui é uma integral. Se você tiver espectros discretos, uma soma, ou pode ser parte soma, parte integral, mas em geral a sua função de ondas é isso aqui, de tal maneira que, operando com esse cara sobre este, não dá exatamente um alto valor de energia, mas te dá uma energia média, se você souber fazer a conta,
e também operando com o operador momento sobre uma função geral, não te dá um alto valor de momento, mas você pode calcular uma média adequadamente, e nós vamos ver isso em breve. Tá? Então, de forma geral, o que você tem é isso aqui. Mas note que é possível normalizar isso aqui, né, de maneira apropriada. Existem normalizações diversas. Em geral, o pessoal usa 2π h cortado elevado a 3 meios, porque você tem px, py e pz, e um outro 2π h cortado elevado a 1 meio aqui. Então, depende aí muito de qual a normalização que é usada, mas essencialmente isso aqui é uma transformada de Fourier. Note que você está indo do domínio ômega-k para o domínio RT genérico, arbitrário. Tá? E você poderia encontrar, então, dado uma função arbitrária aqui, qual é o conteúdo espectral em termos de energia e momento, simplesmente fazendo uma transformada, vou escrever agora como um til aqui, uma transformada de Fourier inversa, tá? Em que você teria, então, uma integral em D3R, aqui também depende da normalização que você queira adotar, para cada x, y e z, para cada coordenada espacial você tem um 2π, um 2πh cortado, e para cada, só tem uma coordenada temporal, você também tem um fator desse aí. Então, por isso, 3 meios, né? É o fator, esse aqui, 1 meio ao cubo. E para o tempo, a 1 meio. Naturalmente, aquela função lá, posição e do tempo, está integrada agora em posição e tempo. E aqui eu preciso, para fazer um par de transformadas, trocar o sinal do imaginário. Então, mais I, energia vezes tempo sobre H cortado, menos momento.r sobre H cortado. Esse aqui é um par de transformadas de Fourier. Aonde que está o princípio de incerteza na medida de posição e de momento? Bom, se vocês lembrarem bem, a delta de x vezes delta de px, ou delta de kx em termos de ondulatória, tá? Isso aqui é definido como desvio padrão, né, em transformadas de Fourier. Isso aqui tem que ser maior ou igual a alguma coisa da ordem de 1 ou 1 meio aqui. Né? Então, basicamente, você vai ter multiplicando por H cortado aqui, você vai ter exatamente a relação de incerteza. Ou seja, se você dá uma função qualquer arbitrária da posição e do tempo, que tem um conteúdo espectral de frequências, ou seja, de energias, e um conteúdo espectral de momento, você vai ter uma incerteza na componente x da posição e uma incerteza na componente x do momento. E esse produto dessas duas coisas aqui vai ser maior do que h cortado dividido por 2. Tá? Fazendo uma analogia, que eu creio que principalmente quem faz curso de engenharia elétrica ou curso de física certamente tem isso aí. Se você pegar uma função, vou pegar aqui tempo e frequência, tá? Uma função no tempo que é uma delta no tempo, é muito localizada no tempo, na frequência, a transformada de Fourier te dá uma constante. Ou seja, você não sabe qual é o valor da frequência, porque tem todas as componentes de frequência para que esta função aconteça num dado instante de tempo com amplitude infinita. E vice-versa, né? Se você tiver uma constante no tempo, você vai ter uma delta na frequência. Tá? Então, se você tiver uma constante temporal, você vai ter uma delta em ômega. Qualquer função arbitrária que você queira que tenha uma certa largura no tempo, vai ter uma largura, então essa aqui seria, digamos, um tal, vai ter uma largura inverso de tal, proporcional a inverso de tal na frequência. A mesma coisa para posição e momento. Tá? Então, notem a diferença crucial que existe entre a mecânica quântica e a mecânica clássica. Na mecânica clássica, x de t e x de t são duas funções do tempo. Duas funções clássicas, reais do tempo. Na mecânica quântica, para uma partícula, o x vive num espaço e o px é o espaço dual por transformada de Fourier. São dois espaços duais. E esses espaços duais, eles
satisfazem, eles devem obedecer a uma relação de incerteza, ou seja, a largura da função num domínio vezes a largura da função no outro domínio é maior ou igual do que uma constante mínima. Então, isso é meramente uma consequência da transformada de Fourier. Tá? Essa é a primeira, que talvez seja uma ideia chocante num primeiro momento, é a primeira das grandes conclusões ou das grandes informações que você pode tirar com uma análise simples dos princípios de de Broglie e de Planck. Então, você sabe que uma função específica da energia, uma função muito particular, com energia bem definida e momento bem definido, tem que ser uma onda plana. E a onda plana existe em todo o espaço. Uma vez que na mecânica quântica você vai dar a interpretação probabilística, olha, qual a probabilidade de encontrar partícula numa determinada posição? Módulo quadrado disso aqui vezes ΔV. Tá? Então, a sua probabilidade, que agora você tem interpretações probabilísticas, o dp de você encontrar a partícula numa determinada posição no dado instante de tempo t vai corresponder ao módulo ao quadrado da função no domínio do espaço e do tempo ao quadrado, vezes um infinitésimo de volume em torno daquele ponto. Tá? Então, a consequência disso é que se você tem uma probabilidade, uma certeza de encontrar a partícula num determinado ponto, é porque esta função aqui, ó, ela é representada por uma delta de Dirac em função da posição. E isso vai te dizer, olha, eu não sei nada a respeito do momento. Mas a onda plana, ao contrário, é uma onda muito bem definida, com um espectro muito bem definido, com valor específico de momento. Então eu não tenho nenhuma incerteza de momento. Quando uma quantidade é zero, é porque a outra é infinita, já que isso aqui tem que dar uma maior ou igual a alguma coisa. Então, para dar maior ou igual a alguma coisa, um sendo zero, o outro tem que ser aquelas indeterminações, o seu outro tem que ser infinito. E é isso que acontece. A onda plana ela existe em todo o espaço, com uma equiprobabilidade de encontrar ela em qualquer lugar, essa partícula específica. Né? Então, é a ideia central aqui. Tá? Posição e momento na física clássica são grandezas, funções do tempo, que eu posso medir simultaneamente. Vivem no mesmo espaço, digamos assim. Ou tem um espaço de fase, mas são funções do tempo. São funções independentes, se relacionam por uma série de equações, mas são funções do tempo, funções reais do tempo. Na mecânica quântica, eu repito, a posição e o momento vivem em espaços duais. Posição é uma coisa e momento é o espaço dual da posição. Energia é uma coisa e o tempo é o espaço dual da energia, nesse aspecto aqui. Okay? Então, isso é muito importante que se tenha em mente aqui, quando se trata da mecânica quântica. Bom, o próximo passo é obter a equação mais famosa da mecânica quântica, ou mais importante, talvez, ou uma das mais importantes, que é a chamada equação de Schrödinger. Então, aqui, olha, eu vou ter que apresentar um certo tipo de receituário, um certo procedimento. Então, você tem o mundo clássico aqui, onde você vai ter uma hamiltoniana do sistema. Tá? Hamiltoniana, ou função hamiltoniana, ela pode ser uma função do tempo, eventualmente, mas ela contempla a energia cinética mais a energia potencial total do seu sistema. Quantas partículas tiver, tantas energias você vai ter. Tá? Então, é a energia total do seu sistema. É a somatória de todas as energias cinéticas mais as energias potenciais. Eu vou deixar o link para um vídeo sobre formulação hamiltoniana em breve. Assim. Basicamente, essa quantidade ela
num sistema conservativo, ela é conservada, e você tem então isso aqui como uma constante de movimento, de tal maneira que a hamiltoniana corresponde à energia total do seu sistema. Então, a função hamiltoniana é a somatória das energias e ela é a energia total do seu sistema. Tá? Só lembrando que no mundo não relativístico, a energia cinética de uma partícula é mv² sobre 2, e que, se você escrever velocidade como momento sobre massa, você vai ter o vetor momento em módulo ao quadrado dividido por 2 vezes massa. Então, essa é a energia cinética do seu sistema. A energia potencial, por outro lado, é uma função da posição, tipicamente. Poderia depender de alguma coisa que não seja posição, mas tipicamente é função da posição. Um exemplo, tá? Um exemplo aqui. Não sei se está possível de enxergar aqui, acho que está. Potencial coulombiano entre duas cargas. Você teria carga 1, carga 2, dividido por 4π epsilon 0, módulo da distância entre essas cargas. Não tem quadrado nenhum aqui, módulo da distância entre essas cargas. Potencial coulombiano. É uma energia potencial coulombiana. Poderia ter energia potencial de outra natureza. Se as duas cargas têm mesmo sinal, essa energia potencial é positiva, significa que é repulsiva. Se essa energia potencial é de duas cargas de sinais contrários, ela é negativa, que significa atrativa. Então, energia potencial negativa representa um potencial atrativo, enquanto que se ele é positivo, representa um potencial repulsivo. Tá? Então, normalmente, eu posso dizer assim, ó, tipicamente, energia potencial menor que zero, atrativo. Energia potencial maior que zero, repulsivo. Só que na mecânica quântica, essa função, melhor dizendo, essa função H na mecânica clássica, ela é uma função da posição e do momento, ou seja, do momento e da posição. Então essa é a função clássica. O que eu tenho que fazer para quantizar a minha teoria? Ou seja, aqui eu vou para o mundo quântico. Eu tenho que transformar essa função clássica num operador. Transformar em operador. Vai virar um operador, H chapeuzinho. Por que ele é um H chapeuzinho? Porque a posição vira um operador, o momento vira um operador. Ok? Então eles viram operadores. Ao mesmo tempo, eu preciso introduzir uma função probabilística, uma função de ondas. Psi de R e do tempo. Certo? É isso que eu preciso fazer. De tal maneira que a função hamiltoniana operando sobre esta função é igual ao operador de energia. Ó, essa igualdade aqui vira uma equação de alto valor e alto vetor. Isso aqui tem que virar um operador, isso aqui também. Vezes um vetor ou uma função, vezes um vetor ou uma função. Operador, energia, psi de R e do tempo. Certo? Essa aqui, em essência, é a equação de Schrödinger. A equação de Schrödinger é a quantização do mundo clássico da formulação hamiltoniana da mecânica. Então, essencialmente, vejam só. A equação de Schrödinger, ela passa a ser a seguinte: H operador, que depende geralmente da posição e do momento, mas poderia depender de outras coisas, do spin, sei lá mais do que, vezes uma função psi, que depende aqui, nesse caso, da posição e do tempo. Esse cara, o momento é um operador agora. Isso aqui é igual a um operador energia, e esse operador energia é IH cortado derivada temporal, eu sei que ele é IH cortado derivada temporal, psi de RT. E esta é a chamada equação de Schrödinger,
Schrödinger tem um trema, ou você pode escrever OE, que é a pronúncia Schrödinger, dependente do tempo. Você pode introduzir uma função de potencial lá que dependa do tempo, não só da posição, e aí você tem uma função dependente do espaço e do tempo, essa aqui, porque a energia potencial eventualmente tem alguma fonte externa. Bom, ou outras dependências lá, enfim. Bom, então o que acontece? Mundo não relativístico, partículas com velocidades muito menores do que a velocidade da luz. Então, mundo não relativístico. É nesse que a gente fala, energia cinética valerá P² sobre 2 vezes massa. Opa, tenho que trocar por um operador, esse operador cinético aqui. Então, o operador de energia cinética vai ser o operador momento, ou seja, menos IH cortado nabla ao quadrado, dividido por 2 vezes massa. Nabla.nabla, né, o que eu tenho que entender como módulo ao quadrado do vetor, é o vetor ponto ele mesmo. Nabla.nabla passa a ser o laplaciano. I² é menos, esse menos fica mais, mas tem I², então dá menos H cortado quadrado sobre 2 vezes massa. E a energia potencial, quando ela opera sobre uma função de posição, eu estou pensando nessa função de posição, ela simplesmente dá o alto valor de posição no lugar do Rzinho lá, pronto. Ou seja, R operando sobre qualquer função da posição, tá, vai te dar simplesmente f de R, vezes, digamos aqui, o próprio vetor R. Então, se você operar com o operador R sobre uma função da posição, vai te dar melhor dizendo, né, vai simplesmente você precisa substituir a posição ali, melhor dizendo, é só a função f de R que está ali. Pois bem, o que acontece aqui? Nós podemos substituir então o hamiltoniano completo na forma P² sobre 2m, mais a energia potencial, que seria um operador, mas eu vou operar sobre uma função, ele vai virar a própria função de R, então nem preciso colocar o operador aqui. Mas esse aqui virou operador, e eu vou ter então menos H cortado quadrado, nabla 2 sobre 2 vezes massa, mais a energia potencial aqui, posso especificar para qualquer sistema que eu queira. Esse aqui é o mundo não relativístico, esse é o operador não relativístico. Se você quiser, você pode especificar autofunções de energia. Mas não necessariamente de momento, tá? Autofunções de energia. São funções do tipo psi, com uma energia bem definida da posição e do tempo igual um psi de R. Vou escrever φ aqui para não... Bom, é melhor manter a notação psi de R, mas veja que isso aqui é só função de R agora. Então, eu estou escrevendo aqui, uma função que é uma autofunção de energia como função da posição e do tempo, é aquela função exponencial de menos I energia vezes tempo sobre H cortado. Ou seja, eu não sei qual é o conteúdo espectral em termos de momento, mas eu sei que tem um conteúdo energético bem definido, é uma energia E. Então, nesse caso, se você substituir esta aqui, você vai ter que o operador operando sobre esta parcela aqui, porque veja que o nabla é um operador que calcula derivadas espaciais, isso aqui é uma função do espaço, nada do lado esquerdo atua sobre o tempo, então você vai ter isso aqui operando diretamente sobre esse psi de R, que está bem aqui, essa função aqui, é igual o operador energia na forma IH cortado de dt, que só opera sobre a parcela temporal e que me dá o alto valor de energia E. Então, E psi de R. Esta função aqui, ó, esta equação aqui, é chamada equação de Schrödinger.
independente do tempo. E é essa equação aqui que eu normalmente tenho que resolver. Eu preciso conhecer na mecânica quântica qual é o espectro energético do meu problema. Tá? Num sólido, por exemplo. Quando eu conheço a solução dessa equação aqui, ó, independente do tempo, eu vou poder conhecer a estrutura de bandas do material. Tá? Então essa equação é a que de maior interesse nesse caso. Claro que se você conhecer isso aqui, você pode expandir uma função arbitrária na forma de uma superposição de estados de energia. Então, você conhecendo todo o espectro energético, você pode escrever qualquer função arbitrária que satisfaça essa equação de cima, dependente do tempo, como um somatório sobre funções de energia definida. Ou uma integral se o seu espectro é contínuo. Mas na mecânica quântica a gente vai ver que em muitas circunstâncias o espectro também pode ter uma parte contínua e uma parte discreta. Tá? Isso é uma diferença crucial da mecânica clássica, em que na mecânica clássica a energia é uma grandeza física que assume valores num contínuo de possibilidades. Na mecânica quântica você pode ter espectros discretos, ou seja, só essa energia e aquela outra discreto, contável, e uma outra parte do espectro pode ser contínua também. Exemplo, átomo de hidrogênio, lá tem os orbitais atômicos, espectro discreto de energias, mas se você arrancar o elétron do próton, fazendo a ionização do hidrogênio, aquele elétron pode assumir qualquer valor de energia. Então você tem uma parte do espectro que são os bound states, os estados ligados discreto, embora tenha um espectro infinito, mas é discreto, e uma outra parte que é contínuo. É uma parte na hora em que o elétron fugiu, está ionizado o átomo, tem um espectro contínuo. Então, não é só a quantização em valores específicos que caracteriza a mecânica quântica, tá? Embora a ideia original tenha saído daí, a mecânica quântica é caracterizada por esse processo, em que o seu sistema físico é descrito por um ente que não é ele diretamente observável, mas é ele que representa o sistema. E as suas grandezas físicas, que no mundo clássico são elas diretamente observáveis, elas passam a ser operadores, matrizes ou operadores diferenciais, cujas possibilidades de medida me trazem autovalores, simplesmente autovalores daquele operador ou daquela matriz. Uma medida específica produz um autovalor. Uma série de medidas produz uma média. O mundo clássico é, na verdade, de alguma maneira, a média de tudo que está acontecendo no mundo microscópico. Por isso a gente tem essa sensação do mundo clássico, que é composto de uma coleção infindável de partículas. Mas, tudo bem, essa equação, que é a chamada equação de Schrödinger, portanto, é o que nós temos que resolver em várias circunstâncias, tá? Especificamente nós vamos vamos começar com algumas situações mais simples, tipo poço de potencial infinito, que é o problema mais simples que você pode ter na mecânica quântica. Só um detalhe aqui, uma vez que a posição e o momento viram operadores, vejam só, como é que eu vou entender uma relação de comutação entre dois operadores? Então, eu posso definir uma quantidade aqui, isso termina a aula desse momento, apresentando essa quantidade chamada comutador. Tá? O comutador entre duas grandezas, digamos assim, A e B, que em geral são matrizes, simplesmente eu vou fazer AB menos BA. Existe uma outra definição também, que é o anticomutador, mas ele não é importante nesse momento aqui. Por enquanto, não. Normalmente é denotado por chaves, ou os chamados curly brackets em inglês, tá? É simplesmente dado pela soma. Então você tem o comutador é a diferença do produto de matrizes em ordem contrária, ou seja, AB menos BA, e o anticomutador é a soma.
Sempre eu preciso lembrar que o que eu faço primeiro no mundo físico, se eu estiver medindo, é aquele que age primeiro sobre o estado do sistema, e o estado do sistema vai aparecer aqui à direita. Então, por exemplo, nessa equação aqui, quando eu tenho B vezes A, significa, na verdade, que eu estou medindo A primeiro, depois B. E quando eu tenho AB, significaria que eu estaria medindo B primeiro e depois A, porque o estado do sistema está aqui. A menos que eu aplique ele para a esquerda, né? Aí eu estaria fazendo A primeiro e B depois. Eu poderia aplicar essa equação para o lado esquerdo também, mas é convencional você aplicar uma função que esteja aqui. Ó. Então, note o seguinte, se você pegar o x e o operador momento, que é o px, no mundo clássico, um comutador dessas duas coisas te daria zero, porque são duas funções, dois números em um dado instante de tempo. Dois números comutam, mas na mecânica quântica eles passam a ser operadores. Então, como é que eu interpreto essa equação? Eu preciso operar aqui sobre uma função que pode depender de outras coisas, mas que dependa de x. Tá? Então, eu vou operar isso aqui sobre uma função de x. Tá? Aí, veja só, o que nós temos? Nós temos x operador px menos px vezes x, operando sobre esse psi de x, que é uma função, que é um estado do sistema, por exemplo. E eu tenho que interpretar o seguinte, olha, esse cara é um operador diferencial que vale IH cortado de dx, com sinal menos aqui na frente. Só que esse cara que está aqui, ó, com esse menos aqui na frente, eu tenho que entender o seguinte, esse px ele opera sobre um produto de duas coisas. Então, rigorosamente, quando eu vou escrever x, px, eu estou operando sobre uma função psi de x, eu estou fazendo x vezes menos IH cortado derivada em x da própria psi, que é o primeiro fator aqui, menos, com o menos aqui fica mais, IH cortado derivada em x do produto x vezes psi. E aí você pode perceber o seguinte, você vai ter menos IH cortado, x de psi dx, e aqui você vai aplicar a regra do produto, ou seja, IH cortado, derivada de x vezes a segunda, ou seja, IH cortado vezes psi, mais IH cortado x, derivada do segundo. Tá? Porque é a derivada de um produto. Então, é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o derivado do segundo vezes o primeiro. Opa, mas esse termo aqui cancela esse. E aí sobrou simplesmente IH cortado psi. O que significa escrever formalmente que o comutador entre a posição e a componente x do momento, componente x da posição e a componente x do momento, vale IH cortado. Você pode fazer todas as relações, fica como um exercício aqui, olha, e você vai chegar à seguinte conclusão. Claro que você pode aplicar operadores derivada em sequência, ou xpy, xpz e tudo mais. Você vai descobrir isso aqui, olha. Xi, iésima componente com PJ, momento jésimo, ou seja, xpy, ou ypx, ou assim vai. Você vai descobrir que isso aqui é IH cortado uma delta de Kronecker IJ, ou seja, se o I não for igual ao J, se não for XPX, ou YPY, ou ZPZ, não vai dar nada. A única coisa que não é compatível é quando você pega a posição e a velocidade naquela direção, ou o momento naquela direção, aí te dá IH cortado. Ao passo que qualquer outra coisa, XY, XJ, ou PI, PJ, componentes de operadores, do mesmo tipo de operador, te dá zero. X é fácil, né? Porque você teria x vezes uma função, é fácil. Mas as derivadas também, você pode perceber que derivadas em componentes diferentes ou na mesma componente dá zero, né? A mesma componente é óbvio que dá zero, mas pode ser px, py ou py, pz ou qualquer coisa, você vai ver que dá zero. E essas quantidades aqui, elas são muito fundamentais na mecânica quântica, são chamadas de relações de comutação canônicas.
Então encerramos por aqui. No próximo momento a gente vai trabalhar especificamente com o poço de potencial infinito aplicando a equação de Schrödinger. Até lá!